Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 16. Todo mundo achou? Abriu? Amém? Vamos ler. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Ninguém vos faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Amém? Vamos orar novamente, irmãos. Soberano Deus e Pai bendito e amado, nós te louvamos, te adoramos através de um cântico, e nesse momento nós queremos te pedir, Senhor, que abra o nosso entendimento e o nosso coração para a Tua Palavra. Nesse culto aqui de doutrina, de ensino, que o Senhor nos ensine através da Tua Palavra tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, para a nossa vida cristã. Tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida cristã saudável e conforme as Escrituras. Nos dá, ó Deus, toda a sabedoria que vem do alto. Nos dá, Senhor, todo o discernimento que vem do Teu Santo Espírito, para podermos discernir, para podermos entender a Tua Palavra, Jesus. Faz assim com cada um de nós que nessa noite está aqui, pois é no Teu nome, no nome de Jesus, que nós oramos, te bendizemos e já te agradecemos por tudo, hoje e sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Como é de costume, nós sabemos que Paulo está tratando de algumas heresias aqui na igreja de Colossos. Na verdade, vocês já estão ficando até enjoados de tanto ouvir a mesma coisa. Paulo está tratando heresia, Paulo está tratando heresia. Mas a realidade é que verdadeiramente Paulo está lutando contra algumas heresias, contra o gnosticismo, contra algumas religiões de mistério, religiões pagãs, contra o legalismo. Ele está lutando contra alguns judaizantes. E desde o começo da carta, Paulo vem trabalhando e tratando sobre esses assuntos. Até agora, nós vimos que Paulo, ele já orou por aqueles irmãos, ele fez orações a Deus por aqueles irmãos. Paulo falou sobre a vida e obra de Jesus, aqui no capítulo 1, Paulo já falou sobre isso. Paulo falou da sua própria missão, como aquele que tem a missão de propagar o Evangelho, e também falou dos mistérios do Evangelho. Paulo falou sobre isso. E por último, que nós vimos, Paulo fez uma apologética, ou seja, uma defesa da fé. Ele defendeu a fé contra as heresias que estavam se instalando na igreja de Colossos. Agora, a partir do versículo 16, Paulo vai falar sobre a liberdade cristã. E a liberdade cristã contra justamente os legalistas, e não qualquer legalistas, mas os legalistas judaizantes. Aqueles que queriam guardar alguns preceitos da lei de Moisés. Aqueles que ainda queriam guardar festas, aqueles que queriam guardar comidas e bebidas, aqueles que queriam guardar o sábado, aqueles que queriam guardar a circuncisão. Em outras palavras, aqueles que mesmo convertidos, achavam que eram obrigados ainda a guardar preceitos da lei de Moisés. E aí, legalizando, vamos dizer assim, a fé. Tornando a fé algo, como se fosse algo que você, cumprindo uma determinada lei, você alcançasse a salvação. Então era basicamente isso que Paulo vai tratar agora aqui, dos versículos 16
ao 19, que foi o que a gente leu. Então Paulo vai falar sobre a defesa da liberdade cristã. Paulo vai tratar sobre isso. E vamos começar aqui no versículo 16. Acompanhe novamente a leitura do versículo 16 comigo, por favor. E Paulo diz: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, e dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Paulo vai dizer aqui que ninguém vos julgue. Olha, que ninguém venha incomodar vocês, que ninguém venha constranger vocês, que ninguém venha falar mal de vocês, pelo fato de vocês não guardarem mais essas coisas. Não permitam isso. Não permitam que vos escravizem novamente com a lei. Não permitam que pessoas venham colocar sobre vocês um jugo que Cristo já removeu. Não permitam que pessoas critiquem vocês, porque agora vocês que guardavam a lei de Moisés, não guardam mais, porque não é mais necessário. Não é mais preciso guardar essa lei. E se alguém vier contra vocês, julgando vocês, criticando vocês, falando mal de vocês, porque vocês não mais guardam a lei, não vos deixe julgar por isso. Não deixe que as pessoas critiquem vocês por não guardar a lei, porque importa seguir a Cristo e não a lei. Não é mais a lei que nós temos que guardar. Não são mais os preceitos da lei que nós temos que observar. Não são mais as coisas da lei que nós temos que seguir. O que nós temos que seguir agora é Cristo. É Cristo. Deixa mais ou menos aqui eu explicar algumas coisas. Porque talvez, a princípio, quando a gente lê aqui, a gente não tem muito uma ideia do que Paulo está dizendo. E até porque ele até agora nem falou de lei. Mas as coisas que Paulo falou aqui são coisas que estavam realmente dentro da lei de Moisés. Por exemplo, em primeiro lugar, ninguém vos julgue por causa de... O que está escrito aí? Por causa de comida e bebida. Na lei de Moisés, existia uma coisa que nós chamamos de... Agora me fugiu a mente. Uma dieta espiritual. Era isso mesmo. Uma dieta religiosa. Então na lei de Moisés estava escrito que nós não podíamos comer determinados alimentos. Por exemplo, um judeu jamais, em hipótese nenhuma, nem mesmo para salvar a própria vida, ele pode comer porco. Não pode. Nem que alguém dissesse assim: ou você come essa carne de porco, ou você morre. Ele preferiria escolher a morte. Porque na lei dizia que ele não poderia comer carne de porco. Em hipótese nenhuma, o judeu poderia beber sangue. Porque estava na lei que o judeu não pode comer sangue. Em hipótese nenhuma. E a gente vai ver essa dieta religiosa. Abram comigo, só para vocês terem uma ideia. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16. E eu vou pedir para alguém ler. Deuteronômio 16. 16. Pode ler quem achou. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus,
no lugar que... Perdão, irmãos, eu dei a referência errada, para variar. É Levítico 11, do 1 ao 40. Levítico 11. Mas abram em Deuteronômio, já que vocês estão em Deuteronômio. Deuteronômio 14. Eu dei a referência de um próximo, do dia de festa. Não foi a referência correta, perdão. Deuteronômio 14, dos versículos 3 ao 21. Não vamos ler até o 21, vamos ler apenas alguns aí que falam sobre essa questão da fé, da comida e da bebida. A partir do versículo 3. Pode ler. Não comereis coisa alguma abominável. Não são estes os animais que comereis: o boi, a ovelha e a cabra, o veado, a gazela, a coça, a cabra, montes, o antílope, a ovelha, montes e o gano, todo animal que tem unhas fendadas, e o caso divide em dois. Dividido em dois, né? Não, divide em dois. Se divide em dois. E reúna entre os animais isto comereis. Porém, estes não comereis, porque somente reúnam o que tem a unha vendada, o cavalo, a leve, a arganaz, porque dominam, mas não têm a unha vendada. Imundos vós serão. Pronto, só tem. Então vocês conseguem ver que existiam leis que proibiam os judeus de comer determinadas comidas. E o que estava acontecendo aqui com esse irmão de Colossos é que alguns judaizantes estavam obrigando esses irmãos a guardarem essas leis. Eles diziam assim, basicamente: olha, vocês foram lavados no sangue de Cristo, vocês receberam Jesus como Senhor e Salvador, mas vocês não podem comer porco. Vocês não podem comer esses animais aí que ruminam. Vocês não podem comer esses animais aí que tem unha fendada. Não dá. É impuro, a lei proíbe. E se vocês fizerem isso, vocês não vão ser salvos. Se vocês fizerem isso, vocês serão cristãos, crentes de segunda categoria, se é que vocês serão crentes. E aí Paulo começa o versículo 16 dizendo isso: ninguém vos julgue, ninguém vos critique por causa de comida e bebida, porque essas coisas não são mais necessárias. Guardar de comer pouco não é mais necessário. E por que não é mais necessário? Porque Cristo purificou tudo. Não existe mais nada impuro. Cristo já purificou todas as coisas. Se quer ver uma prova disso, abre Marcos. Marcos 7, 18 e 19. Não há mais nada impuro. E graças a Deus, porque a carne de porco é tão boa, né? Uma feijoada sem carne de porco não dá. Marcos 7, 18 e 19. Então lhe disse assim: vos também não entendeis, não compreendeis, que tudo o que espera entre o homem
não pôde contaminar, porque lhe entra no coração, porque não lhe entra no coração, não lhe entra no coração, mas no ventre, e vai para o lugar escuso. e vai para o lugar. Não é isso? E sai. Exatamente. E vai e sai para o lugar escuso. No final do versículo 19, eu quero que vocês vejam só o final. Ele diz assim: com isso purificou Jesus o quê? Purificou o quê? Todas as comidas. Então não é. Para que eu vou me guardar de comer coisas que a lei me proíbe se Cristo purificou tudo? Antes era proibido porque era tido como algo impuro. Mas Cristo agora purificou todas as comidas. Romanos 14, no versículo 17, Paulo diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas poder de Deus para todo aquele que nele crê, para a salvação. Então por que nós vamos estar presos, subjugados a o que comer, o que não comer, com medo de perder a salvação, uma vez que Cristo purificou tudo? Não tem mais necessidade disso. Não há mais necessidade de guardar a lei, de uma dieta religiosa, buscando alcançar a salvação, porque os judeus, guardando essas coisas, eles não conseguiram alcançar a salvação. Então, se os judeus, guardando isso, não alcançou a salvação, por que nós iríamos guardar essas coisas? E aí Paulo diz: ninguém vos julgue por causa de comida e nem bebida, e de que mais? Comida, bebida e a outra coisa é o quê? Dia de festas. Eu não sei se você sabe, mas na lei de Moisés, os judeus tinham que guardar algumas festas. Existiam algumas festas que para os judeus eram prioridade máxima, eram as festas principais. Eu vou dizer pelo menos 4 aqui. Tinha a festa dos pães asmos, que nós conhecemos como Páscoa. Tinha a festa das semanas, que era quando eles traziam as ofertas. Tinha a festa dos tabernáculos, ou também chamadas, em algumas traduções, você vai ver essa festa chamada de festa das cabanas. Essa festa das semanas também é chamada de festa da lua, se eu não me engano, da lua nova, uma coisa assim. E a festa do Purim. Então essas eram algumas festas que os judeus tinham que guardar, porque era lei, era mandamento, era obrigatório guardar essas leis. E aí era o texto que eu tinha pedido para vocês abrir naquela hora. Não precisam abrir, que é Deuteronômio 16, que ele vai falar justamente sobre essas festas, que os judeus tinham que guardar. Era obrigatório para o judeu guardar essas festas. E mais uma vez o que estava acontecendo era: vocês são cristãos, mas vocês têm que guardar essas festas. Como é que pode? Vocês não participam mais das festas dos pães asmos. Vocês não participam mais das festas dos tabernáculos, dos purins, das semanas. Como é que pode? Que tipo de crente é vocês? Era mais ou menos assim que eles estavam tratando. E Paulo está sendo enfático: não vos deixem julgar por causa de comida, por causa de bebida, por causa de festa e por causa de que mais? De quê? Sábado. Não vos deixe mais. Não vos deixem julgar por conta dessas coisas. Abram aí Romanos capítulo 14, versículo 5. É muito interessante o que Paulo vai dizer aqui.
julgar por causa de comida, bebida, de festa ou do sábado. Olha o que é que Paulo diz em Romanos 14, versículo 5. Uma leitora. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Para que guardar sábado? Uns faz diferença entre dia e dia, outro diz que todo dia é igual. Então, que seja cada um assim. Mas por que é que Paulo... Qual era o ponto de Paulo aqui? Eu quero novamente lembrar o que Paulo já vinha falando desde o versículo 2. Eu disse para vocês que o ponto de Paulo inicial é dizer o seguinte: importa seguir a Cristo e não as leis. Olha o que é que Paulo vai dizer sobre Jesus, versículo 2 do capítulo 2. Ou melhor, versículo 3. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em quem? Em Cristo. Então por que eu vou guardar a lei? Se todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. Versículo 9. Ele é a plenitude da divindade. Cristo é o próprio Deus encarnado. Versículo 10. Nele nós estamos aperfeiçoados. Versículo 10 ainda, a segunda parte. Ele é o cabeça de todo o principado. Versículos 11 e 12. Recebemos a circuncisão de Cristo. Versículo 13. Em Cristo nós fomos perdoados. Versículo 14. Ele cancelou o escrito de dívida contra nós, encravando na cruz. Versículo 15. Ele despojou os principados e potestades. Essas são as razões pelas quais nós temos que seguir a Cristo e não a lei. Cristo é tudo. Cristo é aquele pelo qual nós vivemos, naquele pelo qual nós somos perdoados, naquele pelo qual o escrito de dívida contra nós foi cancelado. Por que raios nós iríamos obedecer leis para alcançar a salvação? E deixe-me falar uma coisa aqui. O ponto do apóstolo Paulo, irmãos, não é o fato de que do que a gente come ou deixa de comer, do que a gente bebe ou deixa de beber, se a gente participa de uma festa ou deixa de participar, se a gente guarda um dia ou deixa de guardar. O ponto de Paulo não é esse, até porque mesmo alguns judeus, depois de convertido, eles iam para a sinagoga nos sábados. Eles diziam: não, eu não quero comer porco, e não comiam. Então o ponto de Paulo não é o fato de fazer ou não fazer. O ponto de Paulo aqui é a obrigatoriedade para a salvação. O ponto de Paulo é esse. É quando alguém exige que para ser salvo, além de Jesus, eu tinha e tenho que guardar a lei. Que além de Jesus, eu tenho que fazer mais alguma coisa para ser salvo. O ponto de Paulo é esse. É a obrigatoriedade dessa lei. E que ele está dizendo: olha, não deixe ninguém vos julgar pelo fato de vocês não guardarem essas leis. Porque elas não são obrigatórias. Uma vez vocês tendo recebido a Jesus como Senhor e Salvador, se vocês não quiserem comer porco, é com vocês. Mas isso não vai influenciar em nada na salvação de vocês. Se vocês quiserem ainda participar da Páscoa, celebrar, façam. Mas isso não vai influenciar em nada, isso não vai contar como ponto para você alcançar a salvação. E eu estou dizendo isso porque Paulo
situações. Uma, Atos 16, Paulo circuncidou Timóteo. Gálatas 2, Paulo não deixou que Tito fosse circuncidado. É isso, Paulo está ficando doido. Em Atos 16, ele circuncida Timóteo. Em Gálatas 2, ele não deixou Timóteo ser circuncidado. Qual é a diferença? Por que ele circuncidou Timóteo e por que ele não deixou que Tito fosse circuncidado? Qual era o ponto? O ponto é a obrigatoriedade. Paulo não circuncidou Timóteo por obrigação. Ele circuncidou Timóteo porque eles estavam indo evangelizar judeus e para que esses judeus não se escandalizassem, porque a mãe de Timóteo era judia. Agora, por que ele não deixou circuncidar Tito? Porque Tito não era judeu. E eles estavam exigindo que Tito fosse circuncidado para ser salvo. E aí Paulo disse: não. Uma coisa é circuncidar alguém para que ninguém se escandalize quando eu vou pregar o evangelho. Outra coisa é eu circuncidar alguém para que esse alguém possa ser salvo. Aí está errado. O ponto é a obrigação. Ninguém tinha a obrigação de cumprir a lei da circuncisão para alcançar a salvação. Esse é o ponto de Paulo. Ninguém é obrigado aqui a cumprir leis. Porque nós não temos que seguir leis. Nós temos que seguir a Cristo. É a Ele que nós temos que seguir. Não são leis. Se nós queremos chegar à salvação, não é a leis que nós temos que seguir. Leis de comida, lei de bebida, lei de festa, lei de dias. Mas é a lei de Cristo. Não é a circuncisão da carne que nós temos que receber, mas é a circuncisão de Cristo. Está vendo que o ponto de Paulo aqui sempre é Jesus? Não são as leis, não são nada disso. É Jesus. E aí vem uma pergunta: por que essas coisas não são mais obrigadas? Por que a gente não precisa mais guardar essas coisas aqui para ser salvo? Paulo responde no versículo 17. Versículo 17. Porque tudo isso tem sido o quê? Sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Essa tradução não nos dá muita ideia do que Paulo está querendo dizer, mas deixa eu tentar explicar. Suponhamos que tivesse essa parede, essa abertura e não tivesse telhado. E aí você está escorado de costas para essa parede e vem alguém. Qual era a única coisa que você ia ver da pessoa que está se aproximando de você? A sombra. E aí você tinha certeza que vinha alguém, não tinha? Por quê? Por causa da sombra. E o que é que você ia ficar observando? A sombra, porque você não tinha visto a pessoa ainda. Agora, no momento que a pessoa aparece e chega, tu vai ficar olhando para a sombra. Tu vai olhar para a pessoa porque ela chegou. Então esse é o ponto de Paulo. As coisas que aconteceram antes foram sombras do que havia de acontecer, do que iria acontecer. As coisas que aconteceram antes era a sombra daquele que havia de vir. Mas ele já veio. Eu não preciso mais das sombras, porque Cristo está aqui, eu já estou observando Ele, já estou vendo. Dá para entender isso? Deixa eu ilustrar algumas coisas. Por exemplo, Abraão e Isaac.
Abraão sobe com Isaac naquele monte lá para sacrificar Isaac. Quem era Isaac? O filho de Abraão, o único filho de Abraão. E aí na hora que Abraão levanta o cutelo para matar o menino, o que é que o anjo diz? Para! Não mata o rapaz. Não mata. O que era isso? Era a sombra do que Deus ia fazer com Jesus. Sacrificar o único filho. Deu para entender? Arca de Noé. Houve um dilúvio, todos morreram. Quem foram salvos? Quem estava dentro da... No último dia, quando Jesus voltar, quem vai ser salvo? Quem estiver em Cristo. As coisas que aconteceram eram sombras do que ia acontecer. Vocês estão entendendo o ponto de Paulo aqui? Então por que nós vamos estar olhando para as sombras se a pessoa já chegou? Não faz mais sentido a gente olhar para as sombras. Um último exemplo. Moisés. A 10ª praga. Qual foi a 10ª praga? Todos os primogênitos que não tivessem nos umbrais da porta a marca do cordeiro, do sangue do cordeiro, iriam morrer. Todos. Inclusive o filho de Faraó. Mas aqueles que nos umbrais da porta tivesse a marca do sangue do cordeiro, iriam viver. É assim que vai ser no último dia. Aqueles que estiverem a marca do sangue do cordeiro, aqueles que tiverem sido lavados no sangue do cordeiro, irão subir. O que aconteceu lá era sombra do que iria acontecer. Mas Cristo já veio. Como disse João Batista, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se Ele já fez isso, não há mais necessidade de olharmos para as sombras. Não há mais necessidade de guardarmos leis. Não há mais necessidade de guardarmos ritual algum. Porque Cristo, na cruz, já nos lavou dos nossos pecados. E nele fomos salvos. Esse é o ponto de Paulo. A palavra aqui, no versículo 17, a palavra aqui, traduzida como corpo, é a palavra soma. Só que, eu não sei se em alguma tradução de alguém aí tem alguma palavra diferente, tem? Alguém está com a NVI? Ninguém está com... Pronto, por favor, lê no versículo 17 na NVI. A palavra da tradução, essas coisas são sombras do que haveria de vir. Na realidade, porém, encontra-se em Cristo. Pronto. A palavra corpo, na maioria das nossas Bíblias aqui, ela pode ser traduzida como realidade. Então a questão é a seguinte, olha, essas coisas são sombras do que iria vir, mas a realidade é Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Por isso ele está dizendo, olha, ninguém vos julgue por causa dessas coisas, porque essas coisas eram sombras. A realidade é Jesus. É Ele que nós temos que seguir, e não essas leis. Essas leis já passaram. Agora, quem nós temos que verdadeiramente seguir, quem nós verdadeiramente temos que obedecer, é a Jesus, o Cristo, Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Versículo 18. Uma última coisa aqui no versículo 17. Não posso deixar de falar isso. Infelizmente,
a nossa realidade, e eu digo nossa, nos colocando dentro da realidade evangélica, mas não a nossa realidade como congregação. Mas infelizmente a nossa realidade evangélica, ela tem incluído nos seus cultos alguns elementos judaicos. Como por exemplo, existem muitas congregações que não chamam mais Jesus de Jesus, chama de Yeshua. Como assim Yeshua? Como assim se o Novo Testamento foi escrito em grego? É Jesus. Não tem nada de Yeshua no hebraico. Como assim shofar? Como assim Arca da Aliança? Essas coisas eram sombras do que havia de vir. Então a realidade no meio evangélico hoje é que tem se incluído elementos judaicos como desculpa, ou dizendo assim, não, porque com elemento judaico o culto fica mais espiritual. Da onde? Essas coisas são sombras. A realidade é Cristo. Então eu fico olhando às vezes assim, eu fico admirado com elementos judaicos e às vezes eu não consigo imaginar, porque assim, irmãos, o que eu imagino é que a Bíblia desses irmãos não tem Gálatas, a Bíblia desses irmãos não tem Colossenses, porque Paulo está claramente dizendo isso aqui, está visível. Eu lembrando aqui do Augusto Nicodemos, ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim, por que eu vou olhar para como os rabinos interpretam a Bíblia? Se eles tivessem tanta competência interpretando a Bíblia, eles tinham percebido que Jesus era o Cristo. Então por que eu vou dar credibilidade às interpretações dos rabinos de Israel? Se eles não conseguiram perceber, através do Talmud, do Midrash, que Jesus era, de fato, o Messias. E aí eu quero deixar a barba crescer. Né? Colocar aquele, como é, Beto? Não, tu que sabe. E aquele negócio na cabeça? Pronto. Kipá, né? Isso é um judeu. Chamar Jesus de Exu, usar o berrante, né, no chofar. Está repreendido se chamar de berrante. E aí outra, a Arca da Aliança. Vamos já entrar no versículo 18, senão a gente vai demorar mais. Mas irmãos, olha, Apocalipse, o livro de Apocalipse, diz que a Arca da Aliança está aonde? Alguém lembra? Está no céu. Só se alguém tiver ido lá buscar para ela voltar. E o interessante é que nessas igrejas que colocam essas coisas judaicas, cada uma tem uma arca. Que tanta arca é essa, né? Eu fui chamar de berrante uma vez, porque esse berrante, a pessoa, não, isso não é berrante, é o chifre do carneiro voltado para o lado de dentro e sopra para chamar a presença do Espírito Santo. Ah, tá certo. Essa é a explicação. Então essas coisas não são mais necessárias. Jesus já veio, as sombras já deixaram de ser observadas, agora a gente vê Jesus face a face, vamos dizer assim. Nós vemos Jesus através das Escrituras, nós vemos Jesus através de um irmão, nós vemos Jesus. Para que observar as sombras, se a pessoa já chegou, se a realidade já veio?
Versículo 18. Paulo vai começar a tratar aqui mais a questão da mística, do misticismo. E ele diz: ninguém vos faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando, sem motivo algum, na sua mente carnal. Olha só, ninguém vos faça por árbitro. Essa palavra árbitro, ou essa frase, ninguém vos faça por árbitro, ela é uma palavra que poderia ser traduzida como: ninguém vos desqualifique. Ninguém vos desqualifique. Ninguém vos torne, ou melhor, ninguém vos impeça de ganhar o prêmio. Essa é uma tradução possível, porque a ideia aqui é de alguém que está numa competição e um árbitro torna essa pessoa desqualificada e ela deixa de participar da competição, e por assim, estando desqualificada, ela está isenta ou impossibilitada de ganhar o prêmio. Essa é a intenção de Paulo aqui. O que ele está dizendo é: se vocês derem ouvidos a essas heresias, vocês vão deixar com que essas pessoas vos tornem desqualificadas para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Essa é a ideia de Paulo. Porque se vocês obedecerem a essas heresias, vocês vão estar se distanciando de Deus. Porque as heresias vão distanciar vocês de Deus. E essas pessoas vão dizer que vocês estão desqualificados. Em outras palavras, vocês são crentes, como é que eu posso dizer? Menores, de segunda categoria. Vocês não guardam as leis, vocês não guardam as festas, vocês não cumprem as leis, então vocês são crentes de segunda. Então Paulo está dizendo: não deixe ninguém desqualificar vocês, impedir vocês de ganhar o prêmio. Não podem, não deixam, não permitam. E não permitam eles fazerem isso, pretextando, dizer o seguinte: olha, eu faço isso, eu guardo as leis, dizendo: eu sou humilde, ou mostrando humildade. Isso é falsa espiritualidade. Quando alguém chega para você demonstrando as qualidades humildes que ele tem, pretextando humildade, isso é falsa espiritualidade. Pode ir atrás, que alguma coisa tem por trás. Eu tenho muita cautela, vamos dizer assim, quando eu encontro uma pessoa que é santo demais, que, sei lá, você fala determinada coisa, seja ela qual for. Por exemplo, você diz assim: rapaz, você ouviu a música tal? A música não é uma música gospel. E aí a pessoa: que é isso, irmão? Está ouvindo essas músicas? Quando eu escuto essas coisas, eu fico logo meio assim: rapaz, alguma coisa tem. Porque quando a pessoa é santa demais, ou pelo menos quer demonstrar uma santidade excessiva, isso é falsa espiritualidade. Por isso que muitas vezes, e eu costumo dizer isso, nem sempre alguém que aparentemente é espiritual, ele está cheio do Espírito Santo. Por exemplo, deixa eu usar um exemplo. Não tornem isso uma regra, tá? Não tornem isso uma regra. Mas às vezes as pessoas nas igrejas pentecostais, elas estão lá falando em línguas. E aí alguém diz: esse está cheio do Espírito Santo. Calma aí. Não é bem assim não. Eu conheço gente que fala em línguas na igreja e em casa mete a pena na mulher. Como é que pode isso? Como é que ele está cheio do Espírito Santo? Que Espírito
Santo volátil é esse, né? Que entra e sai de uma hora para outra assim. Não pode. Então eu tenho minhas dúvidas quando essas pseudos espiritualidades aparecem. Eu prefiro quando o cara chega e diz, olha, eu faço isso e isso, eu tenho essa dificuldade sim. Todo homem está sujeito a isso sim. Todo homem pode pecar sim. Se não vigiar, qualquer homem está sujeito a cair no adultério sim. Porque somos seres humanos. Temos que vigiar? Sim ou não? Sim. Mas ninguém está isento de cair. Ninguém. Então não deixem ninguém desprezar ou desqualificar vocês, pretextando ser mais espiritual, porque guardam determinadas leis, porque fazem determinadas coisas. É isso que Paulo está dizendo. Ele fala, pretextando humildade e culto dos anjos. Era bem comum aqui fazer culto aos anjos, e pretextando por isso, como quem diz assim, rapaz, ontem nós estávamos lá na igreja, prestando um culto a Miguel, vocês não adoraram não. Rapaz, vocês são crentes de segunda mesmo, viu? Não adoraram Miguel, não fizeram um culto a Gabriel, não fizeram um culto a Rafael. Rafael é um anjo que fala lá no livro de Macabeus. Então é isso que Paulo está dizendo, pretextando humildade ao culto dos anjos. E ele continua, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum a sua mente carnal. É muito comum nos nossos dias alguém colocar uma heresia dentro da igreja e dizer assim, mas eu recebi uma revelação, mas eu tive uma visão. O que Paulo está dizendo, olha, não se deixem levar por essas coisas, não se deixem, porque a nossa fé, a nossa regra de fé e prática, não são as nossas visões, não são as revelações. A nossa regra de fé e prática é o quê? É o quê? Mais alto é o quê? A Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não são as visões que a gente tem, as revelações ou revelamentos. É a Bíblia. Geralmente, irmãos, quando alguém tem uma pseudo-revelação ou uma pseudo-visão e ela está totalmente diferente das Escrituras, não vem de Deus. Não vem. Eu já falei isso, mas vou repetir. Alguém tem uma revelação. O Espírito Santo me revelou. Aí você compara com a Bíblia, está diferente. Peraí, o Espírito Santo que inspirou a Bíblia, agora falou outra coisa aqui, como é que pode? Ele está se contradizendo. E quando a gente tem essa dúvida, a gente fica com quem? Com a revelação ou com a Bíblia? É isso que Paulo está aqui querendo falar. Não vos deixem enganar por alguém que diz, não, mas eu tive uma revelação, não, mas eu tive uma visão. Aí você diz assim, mas eu tenho a Bíblia, que é maior do que a tua visão ou revelação. É por ela que nós temos que viver, é por ela que nós temos que andar, é por ela, pelo Evangelho, por Jesus. E para finalizar, versículo 19. Alguém lê para mim, por favor. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado com suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Quando nós escolhemos obedecer às leis e não a Cristo, quando nós escolhemos olhar para as sombras e não mais para a realidade que é Cristo, quando nós deixamos que venham sobre nós como árbitros, com uma falsa espiritualidade, baseado em visões, quando nós fazemos tudo isso, nós estamos retendo ou tirando a cabeça.
nós fazemos tudo isso, nós estamos dizendo que a cabeça, que é Cristo, não é importante. Retendo, arrancando, tirando de foco. E se nós fizermos isso, se nós tirarmos, retermos a cabeça, sabe o que é que vai acontecer? Nós não vamos crescer. Porque é na cabeça, o qual o corpo está ligado. É através dela que o corpo cresce. Um crescimento que vem de quem? De Deus. Se nós nos basearmos nas leis, se nós nos basearmos em visões e revelações e não em Cristo, a igreja jamais irá alcançar o crescimento que ela só pode alcançar se ela estiver ligada à cabeça, que é Jesus. Amém? Esse é o crescimento saudável. Não podemos de maneira nenhuma crescer baseado em visões e revelações. Não podemos de nenhuma maneira crescer baseado nas leis de Moisés. A única maneira da igreja crescer em um crescimento que vem de Deus é se ela estiver ligada à cabeça, que é Jesus. A igreja é o corpo e Jesus é a cabeça da igreja. Enquanto estivermos ligados nele, sem reter a cabeça, sem tirar a cabeça, sem tirar ela do foco, enquanto estivermos nele, iremos crescer. O crescimento que vem de Deus. Essa é a visão de Paulo aqui, esse é o ensinamento de Paulo. Se você quiser anotar 4 lições aqui dos 4 versículos que nós lemos. A primeira lição é que nós devemos seguir a Cristo e não as leis. Não mais comida, bebida, festa ou sábado. Não são as leis que nós temos que seguir, mas nós devemos seguir a Jesus Cristo. Amém? Segunda lição é que nós não mais nos baseamos nas sombras, porque Cristo é a nossa realidade. Cristo é a realidade, não precisamos mais das sombras. Terceiro lugar, nós não somos meros cristãos, ou cristãos de segunda categoria. Nós não vivemos uma falsa espiritualidade, nós vivemos uma verdadeira espiritualidade em Jesus. E nós só crescemos, a última lição, só crescemos se estivermos ligados à cabeça que é Jesus. E só assim iremos obter o crescimento que vem de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos leve em paz e nos abençoe em nome de Jesus.